Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fora de Série Podcast. Eu sou Ana Carolina Cury e antes de contar quem é o nosso convidado de hoje, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, curtir nosso vídeo, claro, se você curtir, e compartilhar também com seus amigos, familiares, aquelas pessoas que você conhece que curtem as séries e as novelas da Record TV. Bom, vou falar um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje. Ele vive a sua segunda participação na Record TV, ele já esteve presente na minissérie Milagres de Jesus e atualmente ele interpreta o comandante do exército de Israel, Jotam, na série Reis. É o Duda Nagli. Oi, Duda. Obrigada por ter vindo aqui hoje no nosso Fora de Série. Sim, eu que agradeço. É uma honra poder falar um pouco mais sobre a experiência de contar essa história, que é uma história muito grandiosa, muito importante. Eu gosto muito de falar isso e frisar, que é uma história muito importante e não tão conhecida comparada à importância dela, porque é a base de tudo, assim, né, da nossa civilização. Verdade. E, Duda, antes da gente falar um pouquinho mais sobre a série Reis, sobre o Jotam, que eu tenho, nossa, muitas curiosidades, muitas dúvidas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira. Eu comecei em 2003 e foi meu primeiro trabalho. Eu comecei a trabalhar já em novela. Antes disso, eu nunca tinha feito. Tinha vendido chocolate no prédio quando eu era criancinha, sabe assim? Uhum. Mas nada, nunca tinha trabalhado de verdade. Foi meu primeiro trabalho, então foi uma experiência bem transformadora. E aí, porque no início, eu não pensava em ser ator logo de cara. Eu sonhava quando eu era criança, quando eu andava fantasiado de He-Man, de Jaspion, de Thundercat, de Super-Homem, Ayrton Senna e tal. Porque eu era essa criança que saía fantasiada. Igual hoje eu tenho aqui minha garrafa de café, minha bateria externa, meu fone de ouvido, meu celular. Eu falava assim, peraí, mamãe, cadê minha espada? Eu pegava a espada, colocava assim, agora podemos ir, sabe assim? Eu andava fantasiado na rua. Eu usava dessa licença poética da criança, muitas vezes. Tá. Então, quando eu comecei a estudar teatro, porque eu morria de vergonha de falar em público, então tá nesse momento aqui, falando com você, logo de manhã, e a gente acabou de se conhecer, eu tô aqui abrindo minha vida para você. Isso aí para mim era impensável na época da faculdade, do colégio e tal. E aí eu comecei a estudar teatro porque eu era tímido, e eu tava começando a ingressar ali no universo universitário do mercado de trabalho e... Mas, Duda, quando você começou a estudar teatro, você entrou no curso pensando em vencer a timidez ou porque você Sim. já queria ser ator, já tinha essa vontade? Como é que foi para você decidir, eu vou fazer teatro, eu quero isso para minha vida, eu quero isso para minha carreira? Eu entrei porque eu morria de vergonha. Eu ia apresentar um projeto na faculdade, se tivesse uma folha de papel, minha mão ficava tremendo, assim, Você sabe? fazia curso do quê na faculdade? E publicidade e propaganda. Tá. Mas eu queria trabalhar com criação. Eu adorava ouvir os bastidores das campanhas do Washington Oliveto, sabe? Essa coisa que o Brasil sempre foi muito forte com isso, né? O storytelling ali, a contação de histórias na propaganda era uma coisa incrível. E eram super produções, muito. Ainda são, mas na época sei lá, quando eu tinha. Eu tenho 38 anos, então nessa época da faculdade eu devia ter uns 17, que é meio cedo também quando a gente escolhe uma profissão, né? Com 16 para 17 anos, eu, por exemplo, eu queria fazer medicina Ah, com 16 anos. Mas aí a gente faz aquele teste vocacional, deu sim. humanas. Eu Ah, falei, não, então não vou fazer medicina, eu vou fazer, gosto de ler, gosto de escrever jornalismo. ah, Sabe assim? Então, sim. assim, eu acho que é Vou difícil escrever para o enredo de jovem comédia, escolher, né? chicote. É difícil, Eu né? sabe que o meu teste vocacional deu bug no colégio. Acho que foi o Deu meu e bug. mais um, ou foi só o meu. Como O assim? diretor me chamou para conversar. Ô, Eduardo, é porque lá não era Duda ainda. Uhum. Eduardo, você fez o seu teste a sério? Eu falei, sim, porque deu o quê? Não, porque o seu foi o único que deu inconclusivo. Eu não tenho certeza se foi o único ou se foi o meu e mais um. E o colégio tinha centenas de alunos. Uhum. E eu fiz a sério. Então eu acho que aí também tem a ver essa coisa do ator, né? Então ali eu acho que eu dei quebrei ali o algoritmo do teste vocacional Sim. exatamente por isso, porque eu tinha um pouco dessa coisa de querer viver um pouco de cada universo. Isso aí eu tô fazendo aqui, aquela velha engenharia reversa, né? O engenheiro de Sim. obra pronta. Então agora eu junto isso e falo, pode ser um indício de De que eu que queria. Por exemplo, a sua família também vem da área de comunicação? Isso te inspirou também, de alguma forma, a querer seguir primeiramente pela área da publicidade? eu cresci muito próximo da minha mãe. Meus pais se separaram quando eu era neném ainda, tipo 1 ano e meio de idade. Eu sempre fui muito próximo também do meu pai, mas eu cresci na casa da minha mãe,
né, Ah. com a minha mãe ali e frequentando muito os bastidores da TV. E eu brincava muito nos bastidores, ficava ali, ela me levava junto várias vezes. E tem também uma história engraçada que quando eu assistia a minha mãe na TV, eu não lembro disso, obviamente, mas do nada ela sumia quando entrava a vinheta, né? E eu, mamãe! Até que um dia ela me Tadinha. levou lá nos estúdios para conhecer os efeitos especiais de sumir, aparecer o Uhum. fade, as vinhetas e tal, para eu meio que Entendeu o que estava entender que a acontecendo, mamãe né? não estava, né, desaparecendo, não estavam fazendo maldade com a mamãe dentro daquela caixa, porque a TV era uma caixa, ainda não era LED, né? Sim. Muito pelo contrário, tubo de imagem ali. Então, eu tenho uma memória muito forte, assim, de eu brincando de comandos em ação em silêncio no estúdio, assim, Uhum, sabe? Aquelas uhum, lutas. uhum, uhum. Então, eu gostava muito do silêncio do estúdio, sabe? Me dava uma paz, aquela tensão, aquele silêncio que é um silêncio tenso, né? Porque tá todo mundo Sim. ali E é ao trabalhando vivo, né, no ao caso lá vivo, da a sua TV ao mãe, né, era ao vivo. vivo. Então, eu acho que isso aí facilitou também para eu, depois de ter domado a timidez, assim, né? Uhum. Acostumado com a ideia de atuar na frente das pessoas, mas é um processo gradual, porque no começo, para vencer a timidez, eu usava, não sou eu, é o personagem. Aí eu ficava mais à Ok. vontade para fazer as cenas do personagem na frente das pessoas. Só que aí eu comecei a fazer outros cursos, comecei a fazer aula particular com uma professora chamada Camila Amado, que é uma super atriz, faleceu recentemente, que foi, além de atriz, uma grande professora, uma grande mestre, assim. E, e lá, a minha mãe que me indicou, né? Falou, você tem que conhecer a Camila, meu filho, ela é maluca que nem você vai adorar ela. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, mas o fato é que eu adorei ela Que mesmo. legal. E no começo era aula particular, que parece um paradoxo, aula particular de teatro, mas fazia todo sentido. Só que depois, é, acho que era um processo gradativo ali, né? Ela colocava os outros alunos para participarem junto da aula. Depois ela acabou me indicando para fazer o curso de grupo que ela tinha também. E aí depois de um tempo eu procurei um curso com câmeras. Mas acho que eu já tinha também essa vontade, assim, que eu não tinha. Ninguém sabia que eu fazia aula de teatro, era um segredo. Só os meus grandes amigos, minha Mas você namorada, estava minha na família mais época na próxima. faculdade? Nessa Quan época eu estava na faculdade. Tá, Mas ninguém sabia, sabe? Nem no meu ok. prédio, nem entre os meus amigos não tão próximos. Era um segredo. Sim. Porque eu morria de vergonha só de saber que as pessoas saberiam que eu estava fazendo aula de teatro. Então você era muito, muito, muito tímido? São fases, né? Mas Sim. nessa fase eu estava bem tímido, assim, para falar em público, apresentar os projetos, defender um ponto de vista, sabe? Na frente de todos, assim. E para ingressar no mercado profissional, eu ainda não tinha essa experiência de fazer alguma coisa para resolver um problema, sabe? Eu ainda era muito. É, também um processo natural de maturação do indivíduo, né? Sim. E aí, aí eu fui gostando e aí procurei um teste para fazer. Uhum. E aí o produtor de elenco falou: você não quer fazer um teste para novela, a próxima novela das 6? Eu falei: quero. Mas meio como experiência, meio turista, sabe? Uhum, Vamos lá, uhum. vamos passear. E aí acabei passando na primeira etapa, passei na segunda, eu não sei se foram, acho que foram 3 etapas. E aí quando eu vi, eu estava num estúdio de TV, fazendo um teste com a Thaís Fersosa, que era super famosa na época, sabe? Uhum, Assim, já uhum. na época. E aí eu, caramba! E aí passei e pulei etapas, sabe? Porque eu estava deslumbrado de estar dominando ali aquele medo todo, de estar encarando esses novos desafios na frente de holofotes e câmeras e tal. E só que a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu meio que não questionei mais. Eu virei a chave, mudei a estratégia, que eu Ok. até criei ali uma narrativa que era assim: eu vou conhecer o show business por dentro. A TV vai ser minha faculdade da vida. Eu vou conhecer como é Uhum. que funcionam as coisas por dentro e vou conhecer muita coisa e aí pensando ainda que eu fosse voltar a trabalhar como, então você meu contratante, minha agência de publicidade, meu produto, tudo numa coisa só. Sim. E acaba que isso rola até hoje. Mas eu não questionei mais, assim, eu mantive essa parte artística como o meu norte. Por mais que eu tenha outras atividades que giram em torno disso,
mas é até hoje o meu norte, a minha atividade principal, é o que eu preencho no hotel. Qual é a sua profissão? Ator, né? Ator. Duda, eu achei interessante que você falou da questão da timidez, né? Que você às vezes tinha que apresentar projetos na época na faculdade e aquilo te bloqueava de alguma forma, Uhum, porque muitas pessoas vivenciam isso, uhum, né? Hoje em sim, dia, enfim, em várias situações da vida, às vezes precisa situações que a vida nos coloca, né? sim, Preciso apresentar um projeto, seja no meu trabalho, na faculdade, vou numa reunião, numa entrevista de emprego. E às vezes a timidez é vendida como algo bonitinho. é, Ela é tímida, mas na verdade a timidez acaba sendo um grande bloqueador sim, para a pessoa se desenvolver, né? Para a pessoa uhum, ter essa segurança de, por exemplo, a gente aqui conversando com câmeras, hum, você contou, né, que você buscou o curso de teatro inicialmente para vencer a sua timidez e aí uhum, fluiu, né, e acabou revelando o seu talento. Mas a timidez, quando ela não quando a pessoa não faz o que você fez, ou às vezes a gente vencer isso, ela acaba sendo um bloqueador na vida das sim. pessoas, né. Timidez vem de temor, vem do latim timor, do temor mesmo, do medo, que é um medo paralisante, né? Você deixa de viver várias coisas. E recentemente eu peguei essa experiência acumulada ao longo dos últimos 20 anos, aí criei meu método de como vencer a timidez. Hoje eu sou um professor, eu dou aulas Legal, também, legal. exatamente colocando assim sobre esse aspecto. Você não é tímido, você está tímido. E você pode sim viver em harmonia com a timidez. Ela, por exemplo, ela está aqui comigo, sabe? Uhum, Mas eu tô à vontade nessa situação porque eu fui dominando as ferramentas da linguagem, né? Fui me tornando um homem mais maduro, mais forte e também baseado em muito treinamento desses 20 anos trabalhando como ator, dessa parte de comunicação, de dicção, de leitura, toda essa coisa de trabalhar como um comunicador me ofereceu também muitas ferramentas para mesmo intimidado, mesmo com medo, ficar, uhum, funcionar bem, né? uhum. E aí com isso consegui abrir o coração, me comunicar, me conectar com as pessoas, porque é bem isso, né? Quanto mais tímido você fica, mais dentro de você fica, e você não consegue mais, você perde o assunto que seria o principal ali, e você perde a conexão com o outro. Então você vai ficando cada vez mais fechado, e aí você vai acreditando essas crenças limitantes, você vai acreditando que você é assim, e aí as pessoas passam a lidar com você. Então, com isso tudo, você vai, você vai você vai meio que acreditando naquilo e entrando naquilo e cristalizando aquele comportamento, aquelas memórias, porque é muito assim que acontece também. Eu tive também a oportunidade de conversar com vários especialistas também nessa minha pesquisa, né? Além da minha experiência própria, eu também fui conversando com vários especialistas. Essa forma de explicar como é que são construídas as memórias, os pensamentos. E é muito importante a gente entender isso, né? Para mim, a profissão principal é estrutural, é muito importante para saber como o Jotam, meu personagem da série Reis, por exemplo, como é que ele funciona, como é que ele vê as coisas. Eu gosto de brincar que é meio igual, sei lá, telefone. Tem o iPhone que tem o sistema operacional iOS, tem o Samsung Galaxy que tem o sistema Ó, operacional Android. Então cada um funciona de um jeito, né? Eles enxergam a mesma coisa, eles funcionam de forma parecida, mas cada personagem funciona de um jeito, sabe? Cada um tem um sim. código de valores, tem um código tem uma moral, tem um sistema de crenças e faz parte do ator conseguir construir isso, né? E simular da vida, né? No caso do personagem, da forma mais próxima possível, assim. E tem muito a ver com o que você falou também dessa questão do controle. Não é que a timidez não esteja presente, ela está presente, mas você aprende a controlá-la, não Hum, se deixar dominar por ela ou por qualquer outro sentimento, né? Mas no caso, a timidez. uhum, E você falou da sua filha, hum, eu achei interessante que hoje aqui você falou, vou deixar a minha filha na escola primeiro, eu achei legal. é. Porque você é ativo como pai, marido, ator, como é que você faz para equilibrar aí todas essas atividades? Porque as pessoas às vezes olham, Hum, te vê como um ator, mas você também é marido, você também é uhum. pai, né? Eu acho que esse é um grande desafio para esse nosso tempo, assim, onde a gente está conectado o tempo todo.
que dá para você estar no mesmo espaço físico das pessoas e estar totalmente ausente, porque você tem uma tela ali, o Black Mirror, né? O espelho negro do celular que te puxa a sua atenção. E agora ainda mais com esses fones sem fio, eu tô o tempo todo com fone também. E eu uso bastante, assim, eu adoro ouvir podcast, adoro ouvir audiolivros e entrevistas na velocidade 2, na velocidade 1.5, se for em inglês, sei lá, mas eu gosto muito disso, mas ao mesmo tempo você tem que aprender a desligar tudo e estar presente, né? Ainda mais com essa logística, assim, gravando novela no Rio de Janeiro, que na verdade não era só no Rio de Janeiro, a Casablanca ali, os estúdios Casablanca, onde a gente grava a novela, já é bem longe, assim, do Rio de Janeiro que eu cresci, que eu sou do Rio, né? Nascido e criado no Rio de Janeiro. Você é da Zona Sul. Mais ou menos. Até morei também na Barra da Tijuca, que é a Zona Oeste, mas era a parte mais perto da Zona Sul. Eu cresci em São Conrado, que é a ligação entre Leblon, Gávea e Barra da Tijuca. Tá. E ali a comunidade da Rocinha e do Vidigal, sabe? Porque o Rio é muito, né, eclético e misturado, cosmopolita. E aí, a gente gravava muito também em Itaguaí, numa fazenda de um pasto, assim, onde eram realmente... No Rio também. No Rio também, mas mais longe ainda, e vivendo em 2 hotéis, o tempo todo fechando mala, e é bem cansativo também. A logística foi bem forte, bem pesada. E aí, com isso, consegui manter, né, o contato mais forte possível com a minha filha, e também com a minha mulher, com a minha família toda, com as outras facetas do meu trabalho, porque tem aquela coisa assim, não adianta trabalhar muito, também tem que ter tempo para ganhar dinheiro. Não, e tempo para a família, porque a gente vive uma realidade, né? A gente trabalha, mas a gente tem as nossas famílias, tem que haver um equilíbrio, né? Sim. Aquela engrenagem, assim, no lado pessoal, familiar, amoroso e toda a parte da amizade, da família, ao mesmo tempo a parte profissional também tem, por mais que atuar é a minha profissão principal, é o que mais me brilha os olhos, é o meu projeto principal, assim, a curto, médio e longo prazo, mas tem essa parte para financiar esse meu sonho, eu preciso fazer várias outras coisas, né? Hoje eu vivo também uma rotina intensa como empresário. E Duda, falando um pouquinho de Jotã, você falou que você ficava na ponte Rio-São Paulo, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que foi o processo de preparação para esse personagem. A partir do momento que o Eduardo Pradella fez o contato comigo, que ele é o diretor de elenco da Record, e aí ele passou o perfil do personagem na mesma hora, no mesmo dia, eu já marquei uma aula de luta com lâminas, fui fazer aula de arco e flecha que eu já estava fazendo, mas tinha um tempo que eu não ia, e já arrumei uma espada de treino oficial de plástico no estilo romano, uma gladius romana. E aí já praticamente já tinha fechado, eu nem tinha recebido o texto, nem tinha, sei lá, discutido o contrato, nem nada, eu já estava todo empolgado, eu tinha virado criança, que eu brinco que eu viro criança, quando tem cena. A vida toda, quando trabalhando como ator, quando tinha uma cena de ação, eu já ficava, essa é a cena do capotamento, essa é a cena da luta, essa é a cena da briga. Então eu ficava ali tudo girando em torno daquela coisa ali, era um dos pontos principais, além da parte dramática toda do arco do personagem, que tem as cenas mais importantes e tal, essas cenas também me faziam brilhar mais os olhos, sabe? Eu ficava mais empolgado também por causa dessa coisa que hoje eu brinco que são as artes marciais dramáticas, que é a mistura das duas coisas. E eu falo que o Jotã é meu momento William Wallace, do Coração Valente, sabe? Que é um dos meus filmes favoritos e que eu assisti no cinema quando eu era criança e aquilo me encantou muito. Cheguei em casa e fui brincar de Lego medieval, sabe? Imaginando William Wallace, Freedom! E agora eu tive a honra de poder viver essa experiência de fazer essas batalhas campais. E no caso, o povo israelita era um povo que não tinha um Estado central organizado, assim, era uma sociedade mais livre, mais descentralizada, onde todos eram voluntários, assim, nessa parte de proteção. E
e também eles não eram tão desenvolvidos assim, além da parte militar, tecnológica, sabe, a Uhum. coisa dos metais. Então o povo filisteu tinha o ferro e a gente usava o bronze, sabe, que faz toda a diferença, quase como se fossem caças de última geração contra, né, Sim. aqueles aviõezinhos menores assim. E quase um pouco como a gente está vendo hoje, né, nesse contexto geopolítico que está acontecendo hoje. Porque também, outra frase que eu gosto, assim, a história não se repete, mas a história rima. É muito parecida, né? É. Então, ver como é que aqueles homens eles, entendiam aquele povo, a unidade daquele povo e daquele território, e como eles sentiam essa missão de proteger aquilo, de manter, e como eles lidavam com essa ameaça constante, essas nações vizinhas, assim, hostis, o tempo todo. E quando o povo filisteu realmente apareceu e cumpriu ali as previsões, né, de todo mundo, o choque daquela coisa do exército todo estruturado, com armaduras e cavalos e armas de última geração contra o povo que tinha que defender a sua, o seu território, sua família, sua unidade, é, e como eles não e como eles mantinham a fé a essas adversidades assim, até em vez de fazê-los perder a fé, é pelo contrário, é ali que eles acreditam mais e é ali que eles vão mesmo. E o meu personagem era bem o cara da linha de frente, era o cara que, por mais que tenha ali uma estrutura de ter os anciãos se juntando, os patriarcas, os anciãos decidindo tudo, o juiz ali não era como um rei, sabe, que decidia tudo monocraticamente. Não, era uma estrutura muito mais, todo mundo participava muito, assim. Só que na linha de frente, às vezes, não dava tempo porque tudo demorava. Pega um burrico e vai até lá para, né, Sim. Não falar. tinham, Não carros, era, não motos. mandava um WhatsApp, né? Não, É. não tinha É. isso, né? Então o Jotan ele teve que tomar umas decisões muito difíceis, assim, à frente de muitos homens. E desses homens, desde amigos como filhos de amigos, pessoal que ele formou. E você vê esse universo assim de, de, de vida e morte, de como a perda no meio da batalha, e eram batalhas assim muito complexas, vários dias, então tinha entre uma batalha e outra, né? Tinha o momento de todo mundo se recolher, se limpar, dormir, catalogar as perdas, assim, era muito difícil isso. Você vê, ela, sabe, uma criança que você pegou no colo, cresceu e foi morta em batalha, e você tem que dar notícia pro pai, tem que continuar, porque aquilo não pode ser Sim. em vão. Então tem essa parte assim, a série é uma série muito dinâmica e ela tem muitas camadas nesse sentido também. Então, por mais que eu esteja ali para fazer essa parte das cenas de ação, de conflito, de batalha, também tem toda essa parte emocional e estrutural e tudo como se diz, entrelaçado, né? E a personalidade do Jotã também chama atenção, né, Duda? Que ele é sério, ele é disciplinado, ele veste a camisa, né, Hum. da atribuição que ele tem para com o exército, né, de Israel. Ele é um homem que aceita a sua vocação, ele vai ali de peito aberto, confiando no Deus vivo, como eles falam, e no seu propósito, no seu chamado, né? Porque até ó, sempre, né? Todo mundo tem a sua vocação, né? Todo mundo tem, sabe, até onde pode ir e, e a sociedade toda se complementa, né? Essa é Uhum. a grande maravilha, assim, né, da nossa vida em sociedade. Cada um tem a sua vocação e tal, mas essa parte é particularmente muito difícil, porque até eu vi outro dia num podcast um militar contando assim que a população normalmente entende o militar como uma pessoa ameaçadora, porque é uma pessoa que está armada o tempo todo, né? Sim. Tá ali e é mais duro. Aí ele fez uma analogia assim, como se fosse o cão pastor. Ele também tem dentes igual o lobo, ele tem garras, ele tem um cheiro parecido, ele é bruto, Uhum. ele é um pouco agressivo, mas ele tá ali para quando o lobo aparecer, ele proteger o rebanho. Então tem aquela Sim. coisa, aquela estranheza, né? Você fala, esse cara armado aqui, esse Uhum. cara.
truculento, mas ao mesmo tempo ele tá ali porque ele pode ser, é aquela coisa, né? É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Exato. Então eles estão ali para isso. E não faz parte da nossa cultura aqui no Brasil, mas se você viaja, por exemplo, para Israel, é comum, né? Sim, sim. Você vê os jovens armados, fardados, porque lá o exército é obrigatório, né? Sim. Mas por uma série de questões e também a gente vê o quanto isso gera disciplina depois nesses jovens. Então, a gente vê isso em Jotã, né? Essa disciplina e eu vejo também a questão da liderança, porque é aquela coisa, né? Chefe líder. O Jotã, ele vai com o exército, ele vai à frente, ele tá junto, né? Eu gosto dessa frase assim também, né? De o chefe ele manda fazer, o líder ele vai na frente. O Jotã é o cara líder que vai na frente. Então eu acho que aí facilita, fortalece, né? Todo mundo que tá ali olhando a ameaça gigantesca, parece intransponível. Mas de repente o líder tá lá e fala, agora! E ele é o primeiro a correr, né? Sim. Acho que fortalece ali a tropa para poder realmente enfrentar. Mas é muito emocionante você gravar isso com centenas de pessoas gritando junto, sabe? Eu acabava o dia sem voz. Eu tinha balinhas de própolis e spray, sabe? Porque realmente a minha garganta, eu falava assim, ó, diretor, essa aqui, esse take é o take que vai ser realmente é o que tem mais chance de ser usado? Então agora vai, hein? Porque acaba a voz, você gasta. Sim. Devem ter várias técnicas também que eu tenho que procurar saber de gritos de guerra, de urros realmente a plenos pulmões, né? Para você preservar mais, para também não parecer um Pavarotti ali, né? Porque colocar a voz no lugar certo também pode, talvez, sei lá, possa tirar um pouco da emoção, assim, mas porque acaba que você fica exausto num sol do verão carioca ali, no meio de um pasto, né, com aquelas roupas todas pesadas e espadas de ferro na mão correndo, com escudo de madeira e sandália de couro, correndo sem parar o dia todo, gritando e correndo. Eu saía exausto de lá, sabe? Eu só calculava assim quantas horas eu tenho para dormir, porque o carro vai passar 4h30 da manhã de amanhã para me buscar. Então eu já chegava no hotel, falava, vou jantar, pedia para jantar mais cedo, sabe, para poder jantar, tomar banho, jantar, dormir o máximo de horas possível para poder. É porque precisa estar com a saúde em dia para Sim, fazer cenas como essas, né? Não, e sem falar que era tudo isso no meio de uma pandemia, com chuvas e pandemia e tudo misturado, então foi um desafio. Eu brinco que foi uma novela paralela, assim, sabe? Pra gente poder fazer tudo. Ainda mais com esse agravante de morar em São Paulo, com filha pequena. Eu já tinha feito outro trabalho no Rio, com a Zoe recém-nascida, assim, mas agora ela com 3 anos, indo à escola. Então, Você é bem presente, né, na vida eu dela, busco né? ser o mais presente possível. Tá. A gente, quando descobre que vai ser pai, é metralhado por uma enxurrada de clichês, né? Mas o que mais... E o clichê, ele tem sua razão de ser, ele não é clichê à toa, né? Ele Sim. tem, assim, o seu valor. E um dos que mais me marcou, assim, foi... aproveita porque passa rápido. Então eu fico, sabe, eu fico muito com isso, assim, eu preciso aproveitar porque passa rápido, e passa mesmo, assim, Ela vai. tá com quantos aninhos? 3 anos e 4, 5 meses. Então passa rápido mesmo, né, e vai acelerando, quanto mais vai a sensação, né, de tempo. Aí piscou, né. Passa rápido, né? E Duda, eu queria que você contasse o que o Jotã te ensinou. Porque, assim, é o que você falou, né? É um trabalho, foi um personagem, mas a gente tá contando uma história muito especial, né? É uma história que traz mensagens bíblicas, mensagens históricas, mensagens sobre valores humanos, relacionamentos. E Jotã tem uma personalidade também muito bacana, então eu queria saber se ele te ensinou alguma coisa que você vai levar com você para sua vida. Eu acho que a gente aprende com os exemplos bons e com os exemplos ruins, assim. Acho que no caso de um ator, a oportunidade de aprender com os personagens e com as histórias é muito grande, porque você fica bem inserido ali. E tem um outro ditado que eu gosto muito, que é assim, você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Verdade? Então eu quero aproveitar isso, né, do Jotã como uma referência para
para me tornar um homem mais forte, para fortalecer a fé também nesses momentos difíceis. E eu acho que fica ali como uma boa referência, assim. E sem dúvida, essa coisa de proteção, acho que só eu senti uma mudança muito grande quando a Sabrina engravidou e principalmente quando saiu, porque tem aquela coisa, a mãe já é mãe automaticamente, sentiu o primeiro chute, o pai ele vai caindo a ficha, né? Você fica naquela, será que é verdade mesmo? Eu vi ali no ultrassom, mas tá ali na barriga. E aí você vê, nossa, antigamente eu era um homem saudável, eu posso correr, subir em muro, é muito difícil me pegar, qualquer ameaça vai escolher outra pessoa, normalmente, do que escolher um homem saudável, né? E a partir do momento que você tem uma bolinha fofinha para cuidar, você fica muito vulnerável. Então esse sentimento de proteção e tal é uma coisa que eu busco aprender assim com o Jotan. Mas é um longo processo, né? Sim, mas é algo que De proteger a família, sabe? De estar preparados caso aconteça qualquer coisa. Melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Voltando a isso, né? Então é essa coisa de estar sempre pronto e estar sempre disposto, sabe? Caso precise, ou família, ou amigos, ou qualquer lugar. Essa coisa de estar sempre alerta, sabe? De estar sempre... Isso é uma coisa que eu busco aprender. Falando um pouquinho mais da série, Reis, primeiro que é legal porque formato de série na TV aberta é algo bem inovador, né? E quando a gente fala do exército de Israel naquela época, a gente está falando de mais de 3.000 anos. E eu estive recentemente em Israel e nós conhecemos um museu da cultura filisteia. E lá tinham os utensílios dos filisteus, né? Então tinha uma banheira, eles usavam banheira naquela época, eles tinham carroças. Sim. Como você disse, o ferro. Então, e assim, não é só o que os textos falam, a gente viu ali objetos encontrados, né? Sim. Então, arqueólogos encontraram aqueles objetos e hoje são provas de como realmente os filisteus eram um povo muito forte, tinham um poder bélico muito acima dos israelitas, né? E na série as pessoas vão ver isso. Sim, né? Total. Isso aí faz parte da construção, assim, e poder ver o teaser também, porque uma coisa é você ler o roteiro, tem aquela coisa, o papel aceita tudo, né? Você escreve ali, são 5 milhões, e aí quando você vê na pós-produção, e a gente gravou também numa estrutura muito grandiosa, são caminhões e caminhões só de espadas e lanças e um monte de cavalo, bode, burrico, tudo misturado. Imagina, todo mundo almoçar, agora almoço, aí vai almoçar em catering gigantescos, todo mundo almoça, um monte de ônibus, de trailer, aí choveu, aí atola tudo. É uma produção realmente grandiosa, não é à toa que chama de superprodução. E agora, ver isso depois com toda a parte da mágica dos efeitos especiais, visuais, né? E ficou realmente incrível, assim, porque transformar o Rio de Janeiro num deserto ficou muito, muito bom. Essa coisa de aumentar o volume, colocar a gente gravou com centenas e centenas de homens e tal, mas ali ficam milhares e milhares, e essa coisa das hordas, assim, ficou tudo muito bem feito, muito... É impressionante, assim, é muito legal ver isso chegando na TV aberta, como você falou, com tudo. Eu espero que o público veja e estimule ainda mais, assim, sabe? Porque eu acredito muito que tem uma demanda muito maior do que o pessoal acredita, sabe? E por mim, você vê todos os recordes de bilheteria do cinema brasileiro também, e também da audiência na TV, mas do cinema fica mais fácil de medir, né? Porque as pessoas foram até lá, pagaram para assistir. Essa coisa do herói, do limiar entre a vida e a morte, o conflito... também a coisa da luta, dos efeitos especiais, das batalhas, eu acho que é uma tendência muito forte, e acho que a Record já acertou há muito tempo, né, quando veio para esse... Sem falar dessa parte cultural, que também é a base da sociedade, tanto que a gente chama a sociedade judaico-cristã ocidental, não é à toa, né? E então é muito importante para a gente se conhecer melhor. E uma perspectiva interessante, assim, logo na palestra do Rodrigo Silva, que é o arqueólogo e pesquisador que
dá todo o apoio, assim, para o roteiro da novela, né, da série, ele coloca, quando um personagem, uma pessoa naquela época ia se apresentar, ia falando o nome até hoje os beduínos do deserto fazem assim, né? E você fala... Iam falando Então, dos nomes dos eu antepassados. sou Eduardo, filho de Rogério, neto de Anne Clélio, aí vai contando assim, né? Aham. Várias e várias Sim. gerações, porque é isso é quem você é, né? Hoje a gente meio que abreviou assim pro nome e sobrenome, que também não sei, mas a gente não tem a cultura, ainda mais no Brasil, que é o novo mundo, né? Saber, eu não sei direito a história do meu tataravô, como é que eles vieram pro Brasil, né? Eu não sei detalhes disso, assim, eu busco, um dos presentes que eu quero dar à minha filha é exatamente essa biografia da família, sabe? Eu quero pesquisar, ou contratar pesquisadores e Legal. realmente levantar a base da família para explicar para ela por que que ela chama Nagli, por que que ela chama Marques, por que que ela chama Sato, por que ela chama, sabe? A história dela inteira. Eu quero o que a gente não tem tanta cultura. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem toda a história dele, até os vikings, né? Da família do pai dele e Ele tal. sabe toda a Sabe tudo, é origem. uma outra cultura, né? O povo judeu também é Sim. muito ligado, né? A sua história, assim. E eu acho isso uma coisa muito valiosa e que foi muito perdida, né? Essa é uma lição muito interessante também de como eles enxergavam tudo, sabe? Uhum. E, e, e como a gente pode também resgatar. Tem coisas realmente que passaram, que não faz sentido hoje em dia, mas tem coisa que tem muito valor, que vale muito a pena a gente buscar resgatar e fortalecer. Então foi muito edificante também. Então tem isso, né? E você falou de lições, mas que lições, assim, as pessoas, você acha que eu acredito vocês vivenciaram enquanto atores ali, as pessoas também vão poder vivenciar e ter também em casa assistindo? Porque eu acredito que é uma série que vai entreter, mas eu acredito que vai passar também muitos ensinamentos, né? Com as histórias todas, né? O entretenimento, ele é a arte de envolver, né? Então, tem gente que fala, mas isso aí é entretenimento, como se fosse uma coisa... Eu acho que o entretenimento, ele é uma ferramenta que você deve usar com maestria para você contar qualquer coisa. Sim. Então, passar conhecimento, desde uma aula tem que entreter, assim como uma série de TV tem que educar, porque faz parte, né? Se não tem... Se for muito superficial, primeiro, você não vai dar muito valor, você vai prestar atenção, mas não vai, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente está ultra conectado e a atenção está cada vez mais escassa, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um vídeo anunciando alguma coisa no Instagram. Então, ó, hoje, às 7 da noite, tem tal coisa no meu Instagram, não sei o que lá, a pessoa, que horas é? Onde é que é? Como é que eu vejo? Eu acabei de falar, a pessoa assistiu, mas não prestou atenção. Exato. Né? Então, essa ilusão de que a gente está muito conectado, que, né? Ao mesmo tempo ninguém presta atenção em nada, então tem que confirmar 5 vezes o mesmo compromisso pelo WhatsApp. Então, eu acho que tem essa parte do entretenimento e do conhecimento, eles têm que estar ligados, são várias camadas, né? E é isso que presta atenção, a emoção, igual a gente estava falando no começo, da construção da memória, está totalmente ligada à emoção, como você registra aquilo. Então, é perfeito quando tudo vai bem, né? É aquela coisa a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, ali também, né, dentro da trama da série, aliás, o termo novela vem de novelo, né? É como se você fosse puxar o novelo e desenrolar a trama, né? Então, no começo está emboladinho, tem só a pontinha. Eu não Você sabia disso, puxou o primeiro capítulo, tem a mesma etimologia, né? Desde as novelas escritas até as radionovelas, fotonovelas, videonovelas, né? Telenovelas, quer dizer. E série também. Então, essa trama ela tem que estar toda essa parte da emoção, da adrenalina, do entretenimento, dos efeitos da música, né, do texto, da interpretação, do olhar, da câmera, da fotografia. É tudo muito complexo e tem que estar tudo muito harmônico, né? Quanto mais harmônico, mais forte e mais... Eu acho muito interessante. Às vezes o ator que está no fundo fazendo uma coisa, você fala, nossa, então era assim, né? E as pessoas se interessam, e é meio né, aquele, óbvio, como é que eu nunca pensei nisso antes, né? Essas mudanças de perspectiva. Então eu acho que tem tudo isso, sabe?
Ficava Sim. no set, assim, eu ficava só pensando, nossa, queria muito trazer a Zoe aqui pra ela ver, sabe, como é que era o mercadinho, como é que era é, essas pequenas coisas, sabe, como é que levava Uhum. água, porque imagina, naquela época a água era um recurso muito escasso ali naquele lugar, naquela época, Sim. essa coisa do pão, né, que se fala muito na Bíblia, É. hoje em dia a gente acha, é mole, você vai no supermercado tem um monte É. de pão, de tudo que é, né, você nem consegue, você acha que vai viver a vida inteira, não vai comer todos os tipos de pão que tem só num Sim. supermercado normal hoje em São Paulo. Naquela época não, era tudo muito sofrido, tudo muito contado, tudo muito Era escasso. muito diferente da nossa realidade hoje, né. Inclusive você falou do pão, eu lembrei, a gente até gravou recentemente. Naquela época o pão era sem fermento, né, Sim, tanto o pão especial que ficava no tabernáculo, quanto o pão, né, que as pessoas comiam no dia a dia. uhum, E a gente, foi entrevistou uma chefe, né, e ela ensinando como é que faz esse pão sem fermento, ela falou: "É o que a gente hoje tá na moda". então É a o que tá moda. na nossa moda hoje, que é a fermentação natural, né, que Sim, fala que sim, pão sim. sem farinha e tal. Então, você vê que, assim, a gente muitas coisas do passado se repetem hoje, mas usos e costumes que se tinham lá atrás, Uhum, às vezes a gente não dá valor, né, porque, por exemplo, hoje a gente tá com o celular aqui, há 20 anos não tinha celular, a gente não tinha essa facilidade de falar, as coisas estão mudando muito rápido e às vezes a gente hum, não se dá conta disso, e é o que você falou, as pessoas às vezes se sentem muito conectadas, mas na verdade elas não estão nada conectadas. Por mais uhum, que existam equipamentos para isso, né, celular, rede social, etcétera, mas as pessoas estão ali, em um mundo paralelo, às vezes não se conectam. E lá no passado, por mais que tinham-se todas essas dificuldades, eu imagino que as pessoas eram mais conectadas, porque não hum. tinham tantas distrações, né. Essa coisa também de lidar com a terra, né? Lidar com, com, com o mundo, no sentido do. A gente está muito também mal acostumado, no sentido de pode estar caindo uma tempestade, a nossa vida não muda tanto quando você está em São Paulo, Uhum, num prédio, né, bom, assim, numa rua que tem a drenagem certa e tal. Então você perde um pouco da conexão com o mundo mesmo, com o uhum, planeta, com o clima, e lá não, né? Ali naquele contexto, assim, era tudo muito contado, tudo muito no limite, tudo muito escasso. E aí você estava falando, eu lembrei do livro que eu li também recentemente, que ele cita um outro autor falando de uma frase: o principal é manter o principal como principal. Eu adorei essa frase, eu fico repetindo, qualquer brecha eu são solto as essa. prioridades, né. É. Exatamente. E você conseguir manter a prioridade certa, assim, é muito difícil, né? Uhum, Você pode se distrair, se ludibriar, né, com muita facilidade. uhum, Então, acho que nessa parte da história e, e também como tudo foi construído depois ali, depois daqueles episódios, que eu não conhecia tão bem, confesso que tá. quando eu comecei a pesquisa, eu não conhecia tão bem, eu não sabia tanto sobre o juiz Eli, sobre o, sobre o profeta Samuel. Então eu fui chegando ali e depois que você, porque por mais que você não conheça, você com detalhes, como faz parte da nossa cultura, você acaba sabendo um monte de coisa até sem saber que sabe, né? Por Uhum, hoje morrer assim. sim. E depois quando você vai colocar realmente a atenção, vai botar o holofote ali, a lupa, né? Aí você, faz todo sentido, tudo encaixa, né? Então é realmente um tesouro, assim, nesse sentido, porque, tanto que eu falo, é uma parte que é muito importante e não tão conhecida. Então, melhor coisa possível para você lançar uma série de TV, porque é um tesouro, é o diamante que as pessoas não sabiam que estava lá, né? Então, Sim. vai, parece, é um caco de vidro, não é? Joga uma água, é um diamante, né? Então, acho que tem esse efeito, assim, tem esse potencial, né? Sim. Tomara que aconteça. E também eu vejo também hoje, com a comunicação mudando um pouco, porque antes a novela tinha que ser como ela foi ao ar, então quanto deu de audiência no primeiro capítulo, isso era muito importante. Só que Uhum, agora, é, além de tudo, a coisa fica lá para as pessoas assistirem quando elas querem. Então pode ser que não tenha muita audiência no primeiro capítulo na TV, mas aquela série depois, as pessoas vão
assistir quando elas quiserem e elas vão indicar e aquilo vai ter uma força que é muito mais difícil de você medir, mas que continua lá, sabe? Então É porque as pessoas hoje não estão só na TV aberta, né? elas estão também na TV aberta, Jovens estão mas elas estão... streaming, celular, Exatamente, plataforma de vídeo, exatamente. né? Então, sei lá, ela vai assistir ali porque também na TV, sei lá, toca o telefone ou, sei lá, você pegou um trânsito, você perde alguma coisa, então... Exato. Tem essa facilidade, né, de Com a assistir em outras... tecnologia hoje, perder um pedaço do capítulo, ela assiste depois no seu próprio celular, deitada antes de dormir, né, sem distrações, porque também tem essa coisa da novela e do cinema. A série eu acho que tá no meio, porque é quase o mesmo nível de atenção de um filme, que o filme a Você tem pessoa que ficar ligado, ela né? desliga tudo. Quem atende um telefone dentro do cinema é quase tá com uma pipoca na cabeça dele. Então, então ali é um nível de atenção muito grande. Com a novela, as pessoas assistem a novela, mas acontecendo conversas paralelas da família, né? Barulhos e respondendo e-mail e WhatsApp e tal. A série já é um meio termo dos dois, assim, então é uma atenção muito maior do que uma novela normal. Tanto que em novela, quando a gente está atuando em novela, tem umas falas assim que você sabe muito que é pra senhorinha que não assistiu o capítulo de ontem. Então eu tô falando com você aqui, mas na verdade eu tô... Então, como a gente chega do nada e cita assim, sabe? A gente tá aqui no podcast, a gente tá aqui no podcast Fora de Série, né? Contando um pouco mais sobre a novela. Então essa parte toda não é pra quem tá acompanhando a conversa desde o início, é pra quem perdeu o capítulo de ontem. Na novela tem que ter muito isso, porque senão as pessoas realmente não vão entender. Vão pegar o bonde andando, aí não vão entender nada e vão sair. Então tem que dosar muito isso pra não chatear quem tá ali. Tem que ter a gamificação no sentido de você tem que premiar quem está assistindo tudo, mas não pode alienar quem perdeu o capítulo de ontem, tem que incluir. Então, sem chatear o outro, né? É muito difícil também, né? Tudo é difícil, na verdade, mas... Porque a série, como é um nível de atenção maior, a história tem que ser mais sofisticada e mais envolvente, né? Mais dinâmica. Então, a série acontece coisa o tempo todo, sabe? Não tem... está assim, né? Está assim, No tempo todo acontecem várias coisas importantes, sabe? Então não tem aquela de, agora eu vou ali pegar um café, agora eu vou no banheiro. Mas você fica sem saber, sabe? Você fica preso mesmo, assim. Então é bem legal. E Duda, o que as pessoas vão aprender com o Jothan? Eu acho que esse senso de missão, a vocação, essa coisa de estar presente ali, sabe? Né? Do sacrifício próprio por uma coisa maior, tá ali, independente do que possa parecer, né? Parece que vai dar tudo errado, mas eu vou fazer minha parte, eu vou ficar aqui, eu não vou questionar, que eu acho isso uma coisa interessante, assim. Ele era também um homem de fé naquela época? Muita fé. E fé prática, sabe? Fé no sentido de sair correndo e testar a fé na base da força, né? Sim. Porque se é um tipo de situação que você não pode questionar muito. Você questionou, já era. Tem que confiar, né? Então, eu acho que ali tem essa coisa assim com um espetáculo assim muito grande dos efeitos especiais, da produção enorme, com centenas de pessoas ali, sabe, dando o sangue ali, sangue físico e cenográfico. Todo mundo se machucou. Eu tô até hoje com o dedinho aqui com um calombo de tanta espadada que eu tomei no dedo. E olha que eram umas espadas de treino, com espuma, com tudo, mas mesmo assim machuca. Eu fiquei todo mundo se machucou em algum momento, mas conseguiu se recuperar. E então acho que é isso, sabe? A entrega. Ele é o cara que tá ali, ele é confiável, ele é o cara que tá ali, independente do cenário que fosse pintar, ele não vai titubear, ele é o cara que vai ficar firme ali, ele é o cara que tá disposto a abrir mão da própria vida até, mas ele vai fazer a parte dele. Então essa é uma grande lição, assim. Legal. E o que mais te emocionou? Não sei se você pode contar aqui se teve alguma cena. O que mais te emocionou em Reis? Eu acho que é bem essa parte, assim, de registrar as perdas, sabe? De sentir que
senti que realmente o preço é muito, muito alto, sabe? É muito caro, assim, é muito difícil. E ter que manter tudo nos trilhos, sabe? É muito. Eu acho emocionante, assim, foi bem. Esses momentos, assim, de registro de perdas e até os momentos finais do personagem também na história. Mas eu acho que é bem essa coisa do registro das perdas, assim, acho que é a parte mais emocionante. Porque o Jotan, ele é comandante, mas ele também vai passar por um período na série que ele vai ser testado, vamos dizer assim, né? Que ele vai ter que tomar uma atitude, né? É, e. Você perder amigos, filhos de amigos e tal é uma coisa. Agora, perder as pessoas que você, além de tudo, você formou, né? Sim. É mais difícil ainda. Então, eu acho que tem essa carga emocional, assim, muito grande por conta dessa história, assim, né? Que você sente a morte muito presente, muito perto, assim, e mortes muito próximas, sabe? Sim. Que é o que a guerra traz, né? Como você É, falou, né? Nossa situação hoje e geopolítica de mostra lutar isso, em né? casa, né? De sentir os efeitos da guerra na sua casa, com os seus parentes e os seus amigos e os seus, sei lá, sobrinhos e tudo misturado, né? E é um pouco do que um pouco não, muito mais, né? Do que o Jotan passa, porque ali ele tá defendendo um território, ele tá defendendo um povo, ele tá defendendo a fé. São várias coisas que ele está defendendo ali, né? É, total. Eu cresci um pouco, eu cresci no Rio de Janeiro, também acostumado com essa guerra civil, assim, Também, velada. sim. Eu lembro bem de vários tiroteios. Eu morava do lado da Rocinha, do lado, em São Conrado. E o Rio é todo misturado, diferente de São Paulo, é tudo muito próximo, sabe? Então você joga bola junto, você vai à praia junto, todo mundo tá junto o tempo todo. E só que você escuta as coisas, ainda mais que as coisas acontecem em cima da montanha, e São Conrado é meio que num vale. Uhum. Então o tiroteio, a gente ficava escutando tiroteio. Eu lembro de barulho de granada. Eu lembro uma vez que explodiram uma cabine da PM com uma granada e eu lembro do caramba, criança ouvindo tudo. Então era o tempo todo história de morte. Uma vez eu tava pegando onda em São Conrado, no Rio de Janeiro. Aí do nada os bombeiros passaram ali fazendo um exercício com um boneco. A gente, caramba, olha só, que legal, né? Um treinamento. Aí dá um tempo, a gente olha na areia, tem um monte de gente em volta do boneco. A gente saiu da água pra ver, não era um boneco, era um jovem que tem um baleado Nossa. e entendeu? Isso é um universo de guerra também, só que não chega a ser a guerra declarada, mas é uma A guerra guerra civil, a guerra civil urbana, velada, né? É, né? que a gente vive aqui também todos os dias, né? Essa Também, é a mas bem verdade, no né? Rio é muito forte isso, é uma coisa, e pior que a gente se acostuma, a gente acha normal. É, é. Ah, um tiroteio. Eu achei uma vez um projétil na minha varanda, né? Que legal, sabe, criança, né? É. Que legal, mas pô, podia ser uma bala A perdida. gente convive com isso, né? Eu tava até Convive. conversando bem dessa questão que tá acontecendo, né, entre a Ucrânia e a Rússia. A gente não imaginava que ia viver nessa intensidade, até com uma ameaça de uma questão nuclear e tudo mais, mas a gente realmente convive todos os dias com uma guerra urbana e outros tipos de guerras em outras áreas, mas então, assim, meu marido vai para algum lugar, eu falo: "Me avisa aí a hora que você É, chegar". Não é para eu saber, é para eu saber se ele chegou em é. segurança, né. Então, assim, a gente acostuma com Hum, isso, né. E não deixa de ser também uma guerra, né. é absurdo, mas o pior é que a gente acostuma de certa forma, né? E Duda, pra gente fechar, Hum. o que que as pessoas podem esperar, então, da série Reis? Eu acho que a série Reis, ela tá misturando muito bem, assim, todas essas camadas que a gente foi falando ao longo da conversa, que é muita emoção, muita adrenalina, muita ação, muita surpresa o tempo todo, quebra de expectativas e, e com essa linguagem toda dinâmica e cheia de efeitos incríveis, assim, eu acho que ficou muito legal. Claro, eu sou suspeito para falar porque eu faço parte, eu tô mega envolvido e É. tô super empolgado. Então eu espero que dê tudo certo, que as pessoas realmente entrem na história com a gente e aprendam um pouco mais e vivam um pouco mais esse universo e, e que se divirtam bastante, que se emocionem bastante com a gente também.
Ah, legal, Duda, obrigada. Foi um prazer ter Valeu. você aqui com a gente. Eu espero que você volte mais vezes. Sim, prazer é meu também. Obrigado pelo convite e foi ótimo. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Então, a gente fica por aqui. Fica aqui, então, o nosso recado para você se inscrever no canal, ativa o sininho. Se você curtiu o nosso bate-papo hoje, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, porque vem mais episódios e mais surpresas por aí, tá bom? Tchau, tchau.